o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 13. Atos 13. A partir do verso de número 32 até o verso de número 41. Atos 13, 32 a 41. Os que não são da igreja, né? Então, eu tenho feito exposições sobre o livro de Atos. Depois que nós encerrarmos, nós vamos ter uma exposição para do livro de João, até o final do ano. Então, Atos, capítulo de número 13, do verso 32 ao verso 41. Vamos ler juntos, de maneira bem pausada, a palavra do Senhor. Leiamos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus os ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão do pecado por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito dos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez. Rogamos na instrumentalidade do teu servo e no poder do teu Santo Espírito, na mediação de Jesus. Igualmente, cada irmão, cada pessoa aqui seja iluminada para compreender a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, breve tema aqui, o Evangelho da Promessa. Evangelho da Promessa. O texto que nós estamos lendo, ele é parte de uma narrativa que Lucas traz, do capítulo 13, de um testemunho de Paulo. Você certamente já deve ter ouvido alguns testemunhos que certamente nós já ouvimos ao longo do tempo, ou pelas mídias, no YouTube, ou até num canal de TV, nos programas televisivos. Algumas pessoas dão um testemunho tão enfático que ficamos impressionados, mas, infelizmente, o testemunho ele não passa pelo crivo do tempo. E muitas vezes as pessoas dão testemunho e logo em seguida a gente tem informações de que as pessoas já não mais estão no caminho da fé. Talvez alguns aí, Gretchen, Alexandre Frota, e outros mais aí que no meio do caminho deram testemunhos, foram para as mídias sociais e falaram que eram cristãos, e na verdade não eram. Jogadores de futebol, dentre eles quem gosta de futebol, na época o Silas, o Miller, logo em seguida pousou para revistas masculinas, algo assim que nos choca. E às vezes ficamos até empolgados, fulano e tal, agora é convertido, deu um testemunho. E logo em seguida vamos ter o aborrecimento de que aquele testemunho não passou pelo crivo do tempo. O que nós temos aqui, irmãos, é um testemunho. É o apóstolo Paulo que está dando um testemunho. E o testemunho de Paulo é impactante. E ele está num contexto da cidade de Antioquia.
Eu já disse aqui que, por conta do que aconteceu, pregação aos judeus, pregação aos gentios, 2 polos se estabeleceram no livro de Atos. Primeiro, Jerusalém, a partir do Pentecostes, Atos 2, e, posteriormente, Atos, capítulo de número 10, e outras citações em que o Evangelho chega aos samaritanos, e, por conta disso, o Evangelho chegando através de Pedro, inclusive, para Cornélio. Depois, outros momentos em que Barnabé e Paulo vão para a Grécia para levar a palavra do Senhor à Grécia, 2 polos são estabelecidos: Jerusalém, focada nos judeus, e Antioquia, voltada praticamente para os gentios. O que a gente tem aqui é um testemunho de Paulo entre os gentios. E o testemunho de Paulo se dá, irmãos, no contexto da sinagoga. Sinagoga era um espaço que era utilizado para o estudo e para a reflexão da Torá, do ensino do Pentateuco, o texto do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e outros textos dos profetas. É interessante que na sinagoga, no verso de número 16, Paulo chega e tem uma fala muito interessante. Nós precisamos ter algumas estratégias para ganhar as pessoas. Às vezes nós perdemos elas com muita facilidade. E Paulo usou uma linguagem amigável e afetiva quando ele diz: varões israelitas, vós outros que temeis a Deus. Ele chega com uma linguagem palatável para aquelas pessoas que estavam no contexto da sinagoga em Antioquia, lembrando que um contexto gentílico. Ele elenca o chamado de Deus para o povo de Israel. Ele elenca o fato de que Deus havia escolhido os pais. E aí, quando ele cita os pais, nós temos Abraão, Isaac, Jacó e toda a linhagem, que Deus havia exaltado o povo hebreu, separado aquele povo, que Deus havia tirado com um braço poderoso aquele povo daquele contexto de escravidão, que Deus havia liberto Israel da influência dos maus costumes, uma vez que durante 450 anos viveram escravizados. Irmãos, não tem como. Nós estamos aí a menos, talvez, de 10 ou 15 anos de uma influência ideológica, e como já estragou uma geração de crianças, de jovens, que, lamentavelmente, irmãos, só Deus, pela sua misericórdia, para trazer um resgate. E hoje eu estava assistindo um vídeo rapidinho, falando de uma passeata, uma parada gay infantil. Uma parada gay infantil, as crianças todas com símbolos da ideologia de gênero, passando pela rua e com os pais acompanhando, diferente do que fizemos aqui. Irmãos, é triste. Imagine, então, o povo hebreu cativo durante 450 anos, vai ter influência cultural, assimilação cultural, de comportamentos, de ideias, e que só a graça de Deus para não permitir com que aquilo dominasse o povo como um todo. Mas aquele povo era um povo escolhido. Paulo está falando, irmãos, que Deus havia levantado juízes, Sansão, Débora e outros mais, que Deus havia levantado a monarquia, a princípio por meio de Saul, depois Davi, Salomão, e quando o reino se divide. Que Deus havia levantado o próprio rei Davi, homem segundo o coração de Deus, e que por conta disso a descendência de Israel, da descendência de Israel, havia surgido, Deus havia separado para que dessa descendência nascesse o Salvador, que é Jesus. Paulo está falando no testemunho dele em Antioquia, na sinagoga, que Deus havia levantado o apóstolo João, e hoje cedo, você que estava no culto, ou se assistiu em casa, falamos sobre o capítulo de número 1 de João, onde nós temos aqui a descrição do que está acontecendo com o apóstolo, na visão que o apóstolo está trazendo aos gregos, aos gentios, sobre o evangelho do Logos, do tratado, e ao mesmo tempo nós temos ele citando Jesus como a vida, Jesus como a luz, Jesus como a graça, Jesus como o verbo, Jesus como o Cordeiro de Deus. Vimos também, irmãos, tal qual a citação de Paulo aqui, que João é tido como aquele que é o precursor e que vai antecipadamente anunciar que Jesus Cristo haveria de vir. Paulo também, irmãos, usa
outra linguagem, mais uma vez, ou usa de uma outra forma, mais incisivamente, uma linguagem mais afetiva para falar com os que estavam ali na sinagoga. Primeiro ele chama de varões, depois ele chama de irmãos. Não tem coisa melhor a gente chamar um outro de irmão, né? Os jovens aí falam brother, né? Meu brother, em inglês. Irmão, adelphos, em grego. Paulo está falando ali, irmãos. Ele traz para uma maior intimidade. Ele está ganhando essas pessoas na forma de tratá-las, de lidar com elas. Irmãos, descendência de Abraão, não ignora que eles são da linhagem de Abraão. A nós foi enviada a palavra da salvação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está na sinagoga, num contexto de evangelização e de testemunho, dando um testemunho e trazendo tudo isso, elencando todas essas informações, mostrando, a partir daí, então, irmãos, que as autoridades haviam rejeitado os ensinos de Jesus e o condenaram sem causa. Pediram sua morte, pondo no madeiro e no túmulo. E aí o apóstolo Paulo reitera que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, sendo visto por muitos. Ele cita isto agora em Atos, no livro de Coríntios, há uma citação de que cerca de quase 500 pessoas viram Jesus, além dos apóstolos e as mulheres. Irmãos, até aqui foi história. E uma história não tem como negar. Quando nós falamos que muitas pessoas têm uma fé que a gente denomina como assentimento intelectual, é a pessoa que tem as informações sobre o Evangelho. Esse assentimento intelectual são as informações que estão concatenadas, organizadas, registradas, memorizadas, mas elas estão só na mente. Elas só estão na mente. Guardou, memorizou. Eu sei, meu pai falou, minha mãe falou, o professor falou, eu aprendi, eu li, mas processou apenas do ponto de vista mental. E uma das descrições que nós temos, irmãos, de gente assim, é o jovem rico. O jovem rico, ele tinha uma compreensão mental fantástica. No entanto, Jesus lhe pergunta, conhece os mandamentos? E ele diz, conheço. Eu sei os mandamentos. E sei porque meus pais ensinaram. Assentimento intelectual. Aqueles membros da sinagoga, ou aquelas pessoas que participavam da sinagoga, elas tinham o conhecimento. Paulo estava só puxando na memória, tal qual um dos teóricos da educação, que fala do que ele chama de elemento subsunsor, é como se fosse um anzol. Ele joga e está puxando, porque ele sabe que tem conteúdo na mente daquelas pessoas, as quais ele pode caminhar para chegar no nível de conclusão. Irmãos, até aqui foi história. Mas a partir do verso que nós lemos aqui, do verso que identificamos, do verso de número 32, o apóstolo Paulo na sinagoga está indo além da história. Ele está chegando num ponto nevrálgico de conclusão e de argumentação para mostrar àquelas pessoas quem de fato era aquele que foi anunciado. É por isso que no verso 32 ele fala: nós vos anunciamos o evangelho da promessa. Evangelho, boas notícias da promessa. Então, o apóstolo Paulo está reduzindo tudo aquilo que a história havia dito, dizendo: olha, eu estou falando com vocês aqui na sinagoga, como eu estou falando aqui no templo para vocês, do evangelho da promessa. E ele elenca 3 pontos aqui que eu gostaria de rapidamente citar aqui para os irmãos. O primeiro deles, quando ele fala desse evangelho da promessa, ele cita sobre quem esse evangelho está fundamentado. E a partir do verso de número 33, ele diz assim: como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus,
como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Primeiro aspecto, irmãos, que nós podemos aprender aqui, que essas boas novas, que esse evangelho da promessa, ele não está fundamentado primeiro em homens, em estatutos, em negociatas, ele está fundamentado na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. É por isso que quando nós estudamos hoje cedo acerca de Jesus, quando o apóstolo João diz que ele é o tratado, ele é o Logos, Jesus e a palavra se confundem, ele é a palavra, ele é a pessoa. É por isso que nós, quando conhecemos o Evangelho, nós podemos dizer, nós conhecemos a Cristo, porque nós conhecemos aquele que representa o próprio Evangelho. Porque hoje muitas pessoas querem ter uma relação com Deus, irmãos, mas sem a Bíblia. Como podemos ter comunhão com Deus sem as Escrituras? Como podemos ter uma comunhão sem conhecer o Evangelho da graça? E conhecer o Evangelho da graça é conhecer a Cristo. E parece-me que é notório nos dias de hoje que as pessoas não têm tido tanto interesse em conhecer a Bíblia tal qual em tempos atrás. Uma ignorância absurda em relação às Escrituras. Se há ignorância em relação às Escrituras, há uma ignorância em relação ao conhecimento de Cristo. E o próprio Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras, e muito menos o meu poder. Portanto, a primeira coisa que Paulo quer pontuar aqui é que esse evangelho da promessa, ele está fundamentado na pessoa de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 19, fala assim, todavia o firme fundamento de Deus permanece. O firme fundamento de Deus, e o firme fundamento de Deus, irmãos, é Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Lemos aqui o Salmo de número 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradável a Ti, que as palavras que o Senhor nos tem dado são mais doces do que o mel, como destilar dos favos, que essa palavra deve trazer a nós meditação e reflexão e transformação. É nisso que Paulo está falando com aquele povo, que até então, irmãos, você tem que se colocar naquele período, onde a influência dos gregos estava em toda a região da Europa, da Ásia Menor, a influência do pensamento grego, dos deuses gregos, e agora Paulo chega com uma novidade dizendo, olha, não, é Jesus o fundamento. Quais são hoje as influências ideológicas, filosóficas que estão permeando a nossa mente, batendo a nossa porta diuturnamente? Eu gostaria, tal qual Paulo, confrontar você. E eu não tenho como não dizer isso, porque eu sou um pregador do Evangelho, e o pregador do Evangelho prega Cristo, prega a palavra de Cristo, prega o Evangelho de Cristo, e Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o Evangelho da promessa é estabelecido sobre Jesus, o firme fundamento, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, mas ela continua sendo a pedra angular, ela continua sendo a pedra fundamental. Segundo, o Evangelho da promessa, irmãos, é manifesto em santidade. Tema da nossa igreja esse ano, santidade. Alguém pode falar, puxa vida, mas quando a gente fala de santidade, a gente tem que falar o tempo todo de santidade. Você se lembra que Jesus fala assim? Que Ele haveria de nos santificar pela palavra. Você não precisa usar o termo santidade para dizer que Deus nos santifica por meio da sua palavra. Ouviu o Evangelho puro, genuíno, é palavra. Escrituras, e essa palavra santifica, essa palavra, quando acolhida no coração do homem, transforma. O que eu fui ontem,
Eu não posso ser hoje a mesma pessoa. E quando nós olhamos aqui, irmãos, acerca desse evangelho que se manifesta em santidade, porque ele vai citar e fazer um elemento comparativo entre Davi e Jesus. E na cabeça daqueles gregos que tiveram também uma influência da cultura judaica e certamente de outros aspectos religiosos da época, o que parava, irmãos, era a influência de Davi como sinal de referência. E aí ele vai citar uns salmos, lembrando de Davi, mas ele vai citar que Davi, quando morreu, ele experimentou a corrupção, pelo fato de que a morte traz corrupção. No entanto, o livro de Coríntios fala que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por isso que Paulo debocha da morte, quando ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Porque ele está falando de ressurreição. Mas nós ainda não experimentamos a ressurreição em toda a sua plenitude, visto que nós estamos nesse status do já e o ainda não. Fomos salvos, estamos salvos, mas ainda não somos salvos de maneira completa. Aí o apóstolo Paulo faz a citação, quando ele diz, verso 34, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira disse, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro lugar, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui, irmãos, Paulo está falando assim, olha, quero dizer para vocês que talvez tenham influência dos gregos, dos deuses do panteão grego, de Zeus e tantos outros mais, vocês que talvez tenham influência de outros símbolos religiosos, mas o que eu estou apresentando para vocês é esse Jesus, que é o firme fundamento. Davi fala e cita nos Salmos que ele não viu corrupção, portanto, ele é santo. Portanto, ele é santo. Irmãos, isso muda tudo. Para nós que cremos no Evangelho, nós não podemos enxergar o fato de crermos como um salto no escuro. Eu estou pulando num lugar que eu não sei onde eu vou parar, onde eu vou cair. A nossa fé não é um salto no escuro. A nossa fé é baseada na palavra de Deus, na revelação especial. A nossa fé, Hebreus capítulo de número 11, fala que se estabelece em fatos que nós não vemos. A nossa fé, ela se revela num plano chamado plano da redenção. E é por isso que quando nós olhamos para a declaração de Paulo, Paulo está sendo categórico. Aquele a quem eu prego, ele é santo. Ele é incorruptível. Eu quero fazer até uma comparação. Vocês se lembram de Davi? Vocês se lembram dele? Ele morreu e experimentou corrupção. Mas aquele sobre quem eu prego, ele não experimentou corrupção. Davi não experimentou aquilo que o pecado trouxe como consequência. Davi, sim, experimentou isso, mas Jesus não. Por isso, irmãos, nós temos aqui a segunda base pelo qual Paulo vai falar na sinagoga. Que Jesus é essa base, e Jesus, ele se manifesta em santidade. Quando nós temos a consciência da santidade do nosso Deus e da pessoa de Jesus, e mediante a sua palavra e a ação do seu Santo Espírito, nós não temos como lidar com o pecado de forma normal e pensar no pecado de forma normal. O pecado sempre vai incomodar aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, visto que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 1 Timóteo capítulo 3, 16, o apóstolo Paulo falando, ele fala, grande é o mistério da piedade. Ele fala, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória.
recebido em santidade, porque ele não viu corrupção. Jesus não viu corrupção. Então, se torna confortável para nós, irmãos, olhar para Cristo, entender o seu olhar de misericórdia e olhar para todos nós e dizer que nós somos pecadores, que nós erramos o alvo e que nós carecemos dessa glória manifesta nele, dessa glória presente nele. Sem ela, irmãos, a culpa haveria e haverá de nos consumir. E terceiro e último aspecto, irmãos, desse evangelho da promessa. Esse evangelho da promessa, ele se revela para a remissão de pecados. A partir do verso de número 36, Paulo está quase que chegando numa conclusão. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio desse. Esse Jesus, qual estou anunciando, esse Jesus que é santo, tomem conhecimento, saibam que, e aí Paulo conclui, saibam que ele é a causa, o motivo de nós termos os nossos pecados cancelados, termos os nossos pecados perdoados. Gosto muito de pensar, irmãos, naquilo que Colossenses capítulo 2, do verso 9 ao verso 15 fala, porque Colossenses capítulo 2 fala o seguinte, que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Plenitude, hoje cedo eu falei sobre o conceito grego de plenitude, pleroma, cheio. Este copo não está cheio, falta um pouquinho para estar cheio. O pleroma é a ideia desse copo transbordando. E quando a Bíblia fala que nós, como crentes, temos que estar transbordando do Espírito Santo, é exatamente esse pleroma. João, capítulo de número 4, fala que todos nós que cremos nele, em nós fluirá rios de água viva. E as Escrituras vão nos ensinar, irmãos, que a plenitude de Deus estava em Cristo. Ele transbordava de Deus, ele transbordava de graça, ele transbordava de compaixão, ele transbordava de amor, ele transbordava de misericórdia. Por isso que ninguém que passava perto de Jesus ficava da mesma forma. Ninguém que era encontrado por ele permanecia do mesmo jeito, porque ele transbordava isso tudo. E aí Paulo vai dizer, nele habita a plenitude da divindade, nele vós sois aperfeiçoados, é em Jesus, é no Evangelho, é na palavra de Deus que nós somos aperfeiçoados dia após dia, noite após noite, manhã após manhã. Ele fala, nele nós experimentamos a circuncisão do coração. A verdadeira conversão é em Jesus. E diz ainda que nele nós somos sepultados. A morte de Jesus foi por nossa causa. Morremos com ele, ele morreu conosco. Mas a sua ressurreição foi a sua grande vitória, mas também por meio da sua ressurreição nós experimentamos uma grande vitória. Diz o texto que esse Jesus olhou para cada um de nós e nos viu todos como endividados. Um tom de lembrança do evangelismo explosivo, sempre trago isso para que os irmãos vejam. Se cometêssemos 3 pecados no dia, mentiu, pensou algo, falou alguma coisa, ao final de uma semana, serão quantos pecados? 3 vezes 7? 21. Ao final de um mês, 4 vezes 21, faz as contas. 9 fora, né? 84. 12 meses, 12 vezes 84, 1008. Tira os 8, deixa 1000. Multiplica pela idade que você tem. Pensa agora, você diante de um juiz,
eu tenho 57 anos. E desde a minha infância fazia birra. Já apanhei na igreja porque pedi mamar para minha mãe, mas se pedir. As crianças também fazem birra, pirraça, fazem coisas erradas. Engana pai, engana todo mundo. Natureza pecaminosa. Multiplica 1000 pela idade que você tem. Eu tenho 57, então dá quanto? Você tem quanto? Imagine então você diante de um juiz, e esse juiz chegando para você e falando assim: olha, eu tenho aqui a sua ficha de transgressões, de coisas erradas que você fez contra Deus. Qual a sentença que um juiz daria para você quando ele visse a quantidade de erros, de percalços, de mentira, de engano, de desamor, de iniquidade que corrompeu você, e em alguns momentos aquilo foi aumentando, que foi pecado sobre pecado, iniquidade sobre iniquidade, dia após dia, coração endurecido, você longe de Deus, não querendo ouvir a voz do Senhor, e pensando que estava tudo bem, porque para o mundo que jaz no maligno, um abismo chama o outro abismo, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Agora você tem que comparecer diante de Deus, o grande juiz que vai julgar a sua causa. Qual deveria ser a sentença de um juiz sobre a sua vida? É por isso, irmãos, que Colossenses fala que em Jesus foi cancelado todo escrito de dívida. E a nota promissória que foi paga para que você pudesse ter a sua dívida cancelada foi estatelada naquela cruz, foi pregada naquela cruz. Jesus é a nota promissória. E essa nota custou caro. Não foi à toa. Essa nota promissória custou a vida. No entanto, João capítulo de número 19, verso 28, o Senhor Jesus Cristo está ali na cruz, ele usa uma linguagem comercial, porque ele sabe que o Pai está vendo, mas ele sabe que o inimigo está assim, festejando a morte de Jesus. O inimigo estava celebrando a morte de Jesus. O inimigo estava alegre, porque Jesus agora estaria em fracasso, em bancarrota. E aí o que acontece, irmãos, é que Jesus, João capítulo 19, 28, fala assim: tetelestai. A linguagem comercial que Jesus usa, irmãos, para dizer: está pago. A nota promissória sou eu. É o meu sangue derramado em favor de muitos. O pecado desses, então, que tem 57 mil, ou não sei quantos mil a mais aí, a dívida deles foi cancelada. Irmãos, Paulo está falando algo precioso para aquele grupo de pessoas, e eu não sei se eles entenderam, ou se acharam Paulo maluco, mas o fato é que aquela era a maior mensagem que aquele grupo de pessoas poderia ouvir, e uma mensagem tão impactante, tão relevante, que poderia mudar o curso eterno da vida deles. Agora nós sabemos como nós podemos ter paz, porque é o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, porque o pecado atormenta, o pecado angustia, o pecado separa de Deus, separa pessoas. O pecado tem como consequência a morte, não somente a morte física, que trouxe um grande prejuízo para nós como raça humana, mas o pecado traz o grande prejuízo, irmãos, da morte espiritual, da separação de Deus, da vida espiritual fracassada, longe de Deus, sem oração, sem temor, só no pecado, só na farra, só na ignorância ou só no ateísmo. Tendo cancelado o escrito de dívida que nos era prejudicial, Colossenses fala isso. Cravou na cruz. Cravou na cruz. Jesus cravado na cruz é a nota promissória que zera a sua e a minha dívida. Aleluia! Jesus é a nota promissória que zera a nossa dívida.
eu não tenho mais dívida. Alguém pagou a minha conta. Alguém zerou a minha dívida. Não fui eu, não consegui, eu não tinha como pagar, mas alguém pagou. E Paulo traduz isso em forma de doutrina e ensino à igreja de Éfeso, dizendo: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, não de obras, não com esforço, R$10, R$15, $1.000, libra, euro, que ninguém bata no peito e fala: fui eu que comprei. Jesus zera a nossa dívida. Eu não sei se você tem a convicção de que a sua dívida foi zerada, mas eu gostaria que você pensasse nisso. E dívida zerada é paz com Deus. Dívida zerada é convicção de salvação, de perdão de pecados. Dívida zerada é saber que os meus pecados foram cancelados. E quando você tem dívida zerada, você não tem mais amizade com o mundo, amizade com o pecado, amizade com as trevas, amizade com o mal. Vai gerar uma ânsia, uma ojeriza, um negócio ruim. Eu não quero ter contato mais com isso. Tropeçamos porque somos falhos, somos seres humanos, mas vai gerar um desconforto. E Jesus vai falar que esse desconforto acontece, irmão, sabe por quê? E fala: vós não sois do mundo, porque o mundo vos odeia. É isso que Paulo está falando aqui. E ele conclui a sua fala quase que num apelo. Ele diz lá no verso de número 40, usa a expressão: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Prestem atenção, olhem, estejam atentos. Eu faço um apelo para vocês. Paulo está dizendo isso, irmãos. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito dos profetas. E o que os profetas disseram? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém não vô-la contar. Paulo estava ali, irmãos, como um mensageiro de Cristo, um apóstolo fora do tempo, mas outros apóstolos tiveram um contato direto com Jesus e viram as maravilhas que Jesus havia feito, os sinais e prodígios. O ministério de Barnabé e Paulo, no contexto de Antioquia, também teve sinais e prodígios que impressionou, que impactou, pessoas se converteram, pessoas se aproximaram, e eles estão ali, e Paulo está ali na sinagoga dizendo, e como que chamando a atenção daquelas pessoas: olha, notai, presta atenção, porque Deus fez grandes coisas, mas vocês estão desprezando. Cuidado para que vocês não desprezem, como dizem os profetas. Os profetas anunciaram: Jesus fez grandes obras, e ainda que as pessoas contem, falem, deem testemunho, não deram ouvidos. Você se lembra de João, capítulo de número 1? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Desprezadores. Paulo está citando: maravilhai, vocês têm que se maravilhar com o Evangelho, vocês têm que desvanecer, se empolgar, serem motivados a viver a vida no Evangelho, pro Evangelho. Pois realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém não vô-la contar. Concluo, irmãos, quais são os testemunhos que nós estamos dando nos dias de hoje. Talvez o nosso testemunho não vá para a mídia, talvez o seu testemunho não vá para o YouTube, talvez o seu testemunho não vá para as redes sociais, não vá para um canal de TV. Mas você se lembra de Hebreus, capítulo de número 1, quando ele fala que, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, é preciso que nós estejamos nos desembaraçando de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia. E o grande desafio, irmãos,
é de olharmos para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém?